Olá, pessoal! Carol Santana de volta! Estamos fazendo aqui uma prova nesse curso de extensivo. E no último bloco, nós finalizamos pontuação. Essa finalização foi para fazer a questão de número 3. Vamos juntos? Vamos lá. A frase em que a vírgula está empregada adequadamente é... Gente, tudo está errado menos uma aqui. E vamos lembrar de uma outra coisa? Às vezes a prova começa com exceto e depois vai para o correto. Aqui é a única correta. Então eu vou ler para você relembrar tudo que nós falamos no nosso encontro. A tela do computador é a janela que descortina o mundo. Olha a vírgula antes do E aí, meu povo! O investimento deve ser feito na área que pode salvar vidas. A vaga é para programador que tem salário acima da média. Concluíram que não há mais como parar o avanço tecnológico. É muito importante que os investimentos na área tecnológica continuem. Ai, ai, ai! Será que todo mundo lembrou tudo aqui que nós falamos? Vamos começar da letra A? Nós estamos querendo a certa, ó. Aqui não pode ter essa vírgula de jeito nenhum, porque, olha... Aqui eu tenho um verbo só, né? O período simples, né? Aqui descortinar, ok? Período composto com dois verbos, a primeira oração e a segunda. A tela do computador é a janela que descortina. Não são sujeitos diferentes, tudo é a tela do computador. Essa aqui tá errada, ok? O investimento deve ser feito na área que pode salvar vidas. Aqui, observem bem, nós temos aqui a ordem direta frasal. O investimento, né, deve ser feito na área que pode salvar vidas. Essa oração não está subordinada a esse que. Essa vírgula, ela poderia estar aqui, antes do que, e não depois. Ah, Carolina, como na letra C. Exatamente. Olha lá, a vaga é para programador que tem salário acima da média. Eu subordino a oração com o quê? Com a vírgula antes. Mesmo em ordem direta, aqui tem uma... Aqui, ó, a vaga é para programador, já é uma oração. Isso aqui já está completo, ó, sujeito, verbo e outros termos. Que tem salário acima da média. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, a vírgula é antes. Essa tá certa. E não a vírgula depois, ok? Eles concluíram, aqui na desinência do verbo está o sujeito, que não há mais como parar o avanço tecnológico. Essa não é uma oração subordinada, gente. Ela não se subordina aqui. Então, essa vírgula ela não existe. É muito importante que os investimentos na área tecnológica continuem. A mesma forma dessa aqui. Não existe, está na ordem direta e a oração não é subordinada, ou seja, ela não é dependente sintática e semanticamente. Então, vejam só, na questão 3 apareceu aqui a vírgula antes do E, poderia ter sido essa correta se tivessem dois sujeitos, apareceu a ordem direta e apareceu a oração subordinada. Para ser oração subordinada, uma depende da outra e a vírgula é antes do que, e não depois, ok? Ficou fácil agora, fala a verdade. A Carol deu uma facilitada boa. Não esquece dessa coisa da subordinação. Ok. Vamos voltar para a questão de número 4. A questão de número 4 é uma questão que volta a ser textual. Embora seja uma questão de interpretação de texto, nós vamos relembrar o texto aqui, não vamos voltar nele propriamente dito, né? Porque o material está aí disponível para você, mas não penso ser necessário. Penso que ainda você vai se lembrar do texto, mas se você esquecer, volta lá e dá uma lida. O texto fala sobre o quê? Eu vou ler e você vai marcar para nós, ok? Olha lá. O que o texto quis? Coordenar a produção excessiva de lixo eletrônico? Não, ele não coordena nada, ele conta para a gente o que é essa obsolescência programada, que está ligada ao consumo, lembrou? O material que fica, que
tenta trazer esse consumo antecipando a nova compra, não é mesmo? Mas ele não fala sobre o lixo eletrônico no sentido de condenação, não é coordenar, é condenar. Ele não vai falar sobre, não vai condenar o lixo eletrônico. Aqui eu tenho um conceito para lembrar para você aqui. Ó. Quando a gente vai interpretar texto, existem dois conceitos que a gente precisa saber. Um é de inferência e o outro é de extrapolação. Inferência é quando você interpreta aquilo que você esperava do texto. É o que você está lendo e conclui com base nas pistas do texto, aquilo que o texto deixa você pensar sobre ele. Então, isso é inferência. Extrapolação é quando você vai além do que o texto traz. O texto não condena lixo eletrônico. Ele até, fica implícito aqui que há produção de mais lixo, uma vez que as obsolescências vão sendo programadas para acontecerem antes. Mas o texto não tem como objetivo, ele não busca condenar a produção de lixo eletrônico. Por isso a letra A está errada, ok? Volta lá. Então não é isso que busca o texto, isso aqui é uma extrapolação, ok? O texto busca denunciar o preço exorbitante das mercadorias modernas. Não, gente. Ele não gasta tempo com isso, de falar do preço. Ele está falando que a obsolescência é programada. Isso incita um hábito de consumo, mas ele não está denunciando, não é o objetivo dele. Ele busca alertar sobre o consumo desenfreado de novas tecnologias? Não, ele não alerta nada. Ele diz do que está acontecendo, não por parte do consumidor, por parte das empresas. As empresas coordenam a obsolescência programada. E o consumidor que lute para poder estar aí dentro da tecnologia. Letra D. Destacar a queda vertiginosa na qualidade dos itens de venda. Ele não vai falar de queda de qualidade. Não tem isso no texto. Por último, analisar a suplantação dos produtos disponibilizados ao consumidor. É exatamente o que ele faz. Ele analisa essa troca. Existe uma obsolescência programada. Como que o consumidor lida com isso? Então, ele analisa essa suplantação desses produtos disponibilizados ao consumidor. Questão simples, que se você tiver contexto em mente, fica fácil de resolver, ok? Mais uma questão de número 5, relembramos um pouquinho aí, e vai falar sobre a tese defendida pelo autor. Qual é a tese, Se precisar, a gente volta, mas aqui, tá bem simples de pensarmos. Olha só. Qual que é a tese? Então, resumida no seguinte trecho: obsolescência programada, inimiga ou parceira do consumidor? Esse título não representa a tese. Ô, Carolzinha, o que é a tese mesmo? A tese é o principal argumento utilizado na defesa de um ponto de vista. É isso que é tese. Qual que é o principal argumento que você vai utilizar? É esse. Essa é a sua tese. Uma pergunta não é uma tese. Então, o título, quando ele pergunta obsolescência programada, inimiga ou parceira do consumidor? Isso não é tese, isso é uma questão que introduz o texto. Então, ele vai discutir a partir daí. Mas você compreendeu por que pergunta não é tese? Compreendi, Carolzinha, total. Ok. Então, mais um pouquinho, volta lá. Então, isso aqui não é a tese. Essa estratégia da indústria pode ser vista como inimiga do consumidor. Pode ser vista, não é tese. Ele está fazendo aqui uma análise de um item, Mas essa não é a tese. O que ele vai falar? Ele vai discutir a obsolescência programada, Ou seja, os equipamentos feitos para caírem em desuso. Como é que o consumidor faz com isso, Quais são os benefícios que a sociedade tem? Ele vai falar que isso traz, sim, alguns benefícios. Ele fala de segurança, lembra? Mas ele não vai questionar como pode ser vista. Esses são argumentos para a tese, a letra B. Letra C.
Planejar inovação é extremamente importante para a melhoria e aumento da capacidade técnica de um produto. Aqui ele está falando de postura da empresa, não é a tese dele. É a indústria, né? Como é que fala, gente? A empresa, ela planeja a inovação dela. E isso vai auxiliar nessa melhoria, nessa capacidade técnica desse produto. Então, a partir desse planejamento, dessa inovação, como é que a sociedade lida? O que isso vai trazer de bom? Né? Então, é importante, mas não é a tese. Na letra D, isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. Isso não é a tese. Isso vamos dizer assim, mais um argumento para ele endossar a tese dele. Mas essa não é a tese. Olha a letra E. O saldo geral é que as atualizações trazidas pela obsolescência programada trazem benefícios à sociedade. Se a sociedade vai acompanhar ou não, não é o critério do que ele vai discutir. Ele vai falar que a empresa se planeja para trazer inovação, para trazer benefício. Agora, e aí a letra D nos ajuda, né? Quando ela fala, mas o consumidor não é refém, não. E o texto cita legalmente, ele fala, olha, dentro da legalidade eu preciso fornecer ainda recurso, carregadores, etc, para o consumidor. Mas é como se a empresa tivesse que provar que essa inovação dela traz muitas melhorias. É por isso que ela está inovando tão rápido. Lembra, quando eu li o texto, eu ainda falei dos celulares, né? E aí o texto também fala como que a câmera, às vezes você vai decidir comprar um outro celular pela câmera dele, não pelo telefone em si. E como que isso traz benefício, né? Lembra que eu contei de um fotógrafo que está fotografando com o celular, por causa dos recursos, enfim. Diminui muito a edição, dependendo da pessoa e do que ela faz. Então, o texto recuperado entre inferência e extrapolação, vocês precisam, e isso é algo que é cobrado em muita prova, saber identificar a tese do texto. Qual é o objeto realmente de defesa de ponto de vista? Não é o que você acha, é o que o texto defende. Ok? Simples. Mais um pouquinho. A questão de número 6 também é textual e ela traz o fragmento de um texto. Olha lá, o fragmento do texto 1, que comprova a estratégia argumentativa usada pelo autor para aproximar-se do leitor, buscando persuadi-lo, buscando convencê-lo, e aí já vou entrar em gênero. Tem muita banca, perdão, que cobra o gênero. Que texto é esse? Que tipologia é esse que caiu no seu texto? Não é o caso dessa questão, mas que eu já quero entrar. Esse texto que nós lemos, né, da obsolescência programada, é um texto dissertativo argumentativo. Qual é a função dessa tipologia textual? Ela discute um fato, um dado, ela vai discutir isso e ela quer convencer você. Lembra da questão da tese? A tese é a obsolescência é programada e com isso ela traz benefícios sociais para quem pode adquirir. Claro que sim. Então, veja que legal. O texto quer convencer, quer persuadir. A questão 6 é qual a estratégia, qual o recurso que foi utilizado para convencer. Tentar convencer esse leitor de que não é uma coisa ruim, de que é uma coisa boa, né? Então é por aí, tá? Agora, o texto dissertativo argumentativo, mesmo quando ele é redigido em terceira pessoa, no caso das redações, quando tem, ele é feito para trazer o leitor à condição de convencimento da tese que está sendo imposta ali, tá? Volta lá então. Qual que é a estratégia? Então vamos ver o que conduz aí para você pensar. Olha a letra A. Uma câmera com uma solução melhor pode motivar a compra de um novo celular. Ele não está discutindo diretamente com o leitor. Então, Carol, você está querendo dizer que uma estratégia de aproximação com o leitor é falar com ele? Exatamente, tá? Exatamente. Então, aqui é um argumento, pode motivar, mas não está direto. E nós estamos querendo uma aproximação de persuasão do leitor. Olha a letra B.
Já imaginou se um carro de hoje fosse igual a um carro dos anos 70? Aqui tem, ó. Ó. Tá falando com quem? Comigo, com você, com quem está lendo. Olha a letra C, vamos ver se tem outra dica. Outro sinal é detectado quando não é possível repor acessórios com carregadores compatíveis. Aqui não falou com a gente. Não foi diretamente com o leitor. Olha a letra D. É preciso lembrar também que a obsolescência programada se dá de forma diferente em cada tipo de equipamento. É preciso lembrar também, ele está falando em terceira pessoa, mas não diretamente com o leitor. E a letra E é a mesma coisa, olha. É por conta disso que membros de uma mesma família que moram em países diferentes podem conversar diariamente. Membros de uma mesma família, não é você nem eu, não está falando conosco. Nossa, Carol, então ficou óbvio. Exatamente, olha que coisa boa. Ficou óbvio. Tá tudo certo aqui para nós. Não é lindo? Ficou claro? Isso sempre cai. Não nessa banca, em todas elas. Algum critério de aproximação, de persuasão com o leitor. Gente, isso sempre aparece. Tá? Ok? Sim. Muito, muito bem. Próxima questão. Vamos relembrar uma coisinha que a Carol vai ter que falar sobre ela aqui. Vamos para a 7. Olha só. Nos seguintes trechos do texto 1, o adjetivo destacado apresenta valor discursivo de avaliação subjetiva em relação ao substantivo a que se liga em... Ô, Carolina, o que é isso? Né? O adjetivo... Primeiro, vamos só dar uma relembrada aqui no que é adjetivo e no que é substantivo. Não, Carolina, mas todo mundo sabe isso. Será? Caiu uma vez uma prova da Fundep, uma questão de adjetivo, foi a mais errada da prova, e é uma coisinha simples. Vamos relembrar? Tem um conceito de substantivo que está em muita gramática, que está errado. O substantivo, a pessoa fala assim, é um nome que se dá a seres, objetos, coisas, enfim. Então, você tem, por exemplo, nome próprio, né? Nomes, tal. Então, Carolina e tal. Quando você pensa na palavra alma, alma é objeto? Não. Alma é coisa? Não. Alma é nome próprio? Não. Não, mas então, alma é substantivo? Sim, alma é substantivo. Então, pessoal, se alma não é coisa, não é objeto, não é pessoa e ainda assim é substantivo, como é que nós vamos fazer para resolver esse problema? Substantivo é aquilo que nós vamos conseguir colocar um artigo definido diante dele. Então, alma é substantivo, porque eu posso falar a alma. Então, olha, a caneta, o estúdio, a tela, o mouse, enfim, tá? O microfone, o cabelo, o brinco, qualquer coisa. Inclusive verbo. Como assim, Carol? Jantar é verbo. Vou jantar às 20 horas. Jantar é verbo. Mas se eu disser o jantar será servido às 20 horas, eu substantivei o verbo, porque eu coloquei um artigo definido diante dele. Pegou? Então, por exemplo, correr é verbo. Vou correr na lagoa no fim de semana. Estou aqui em Belo Horizonte, esqueci de falar, mineira de Belo Horizonte. Não precisa nem falar, professora, a gente viu pelo sotaque. Então me conta de onde você é. Se você é de Belo Horizonte ou se você é de qualquer outro lugar do Brasil, ok? Conta lá. Então vejam, aí Guimarães Rosa vira e fala assim, o correr da vida embrulha tudo. Não é mais verbo, é um substantivo. Então a primeira coisa para ficar clara é isso aqui, tá? Então, quaisquer palavras que eu vou substantivar, eu vou colocar um artigo definido diante deles. A letra A, né, é uma vogal A. Quando eu falo assim, o A é a primeira vogal do alfabeto. A virou substantivo, que eu nominalizei. O A, né? Sem a palavra letra, né? A letra A. Aí já não é mais a letra que é substantivo. Mas se eu falo o A é a primeira vogal,
A é um substantivo, mas é a letra A, mas com função de substantivo. Não é legal? Então tá. O adjetivo, por sua vez, não é qualidade. Pode ser qualidade? Pode, mas pode ser defeito. Quando eu disse para vocês que foi a questão mais errada, foi por isso. Na verdade, colocaram lá, o texto era uma conotação negativa de divórcio, e aí colocaram várias palavras que não eram qualidade, que eram coisas ruins, e mandaram contar. A questão era essa, o número de adjetivos do determinado período. E essa foi a questão mais errada, porque a pessoa pensa em qualidade, vê defeito, como é que classifica como adjetivo. Então, vejam só, adjetivo, então, o que é para a gente resolver? Se substantivo é o que a gente conseguir colocar artigo definido diante dele, o que é adjetivo? Adjetivo é uma característica, vou repetir. Adjetivo é uma característica empregada ao substantivo. Característica positiva, negativa, não interessa. É uma característica. Para ser adjetivo, precisa estar ligado ao substantivo. Senão, não é adjetivo. Se estiver ligado a verbo, é advérbio. Se estiver ligado a outro adjetivo, é advérbio. Ok, gente? Tranquilinho? Ok? Então, volta lá. Então, já resolvemos. Então, qual que é o adjetivo que tem um valor discursivo, né, gente? Isso aqui é semântico, de avaliação subjetiva em relação ao substantivo. Vamos marcar aqui. Olha só, eu vou ler, você vai pensar. Um produto tem vida útil. Exemplos evidentes dessa prática. O uso de reconhecimento facial. Geração de lixo eletrônico. Moram em países diferentes. Ô, gente, qual dessas... Então, antes disso até, para eu poder bem clarear. Vida é um substantivo. Como é que eu sei? A vida. Exemplos é substantivo. Como é que eu sei? Os exemplos. Reconhecimento. Ai, gente, mas reconhecer não é verbo? Mas aqui é substantivo. Olha aqui, ó. O reconhecimento. Geração de lixo. Lixo é substantivo. Olha aqui. O lixo. Moram em países diferentes. Países é substantivo. Como é que eu sei? Os países. Então, só para ratificar ou confirmar aqui o que eu disse sobre substantivo. Se útil, evidente, espacial, eletrônico e diferentes estão relativados aqui ao substantivo, eles são, sim, adjetivos. Tá bom. A pergunta aqui, que está estranha e que você franziu a testa, é qual desses adjetivos tem uma conotação subjetiva, que eu não consigo exatamente classificar aqui, mensurar. Quais desses adjetivos têm um valor subjetivo, ao meu próprio entendimento? Olha, vida útil é objetivo, não é subjetivo. O que significa vida útil? Por exemplo, tem algumas lâmpadas que têm vida útil. A pessoa fala assim, não, a vida, eu não sei qual seria, mas vamos dizer aqui, existem lâmpadas que têm a vida útil de 1000 horas. Deram 1000 horas, elas vão apagar. Isso é vida útil. Então, vida útil de algum equipamento, alguma coisa, é subjetivo? Não é objetivo. Vai apagar, acabou. Você compreendeu? Compreendeu. Então, não é vida útil. Volta lá. Reconhecimento facial. Também não é subjetivo. Você pega um iPhone, aproxima ele do seu rostinho e ele abre. Então, reconhecimento facial não é subjetivo, ele é objetivo. Lixo eletrônico também é. Você sabe o que é? Resto de bateria, celular velhão, carregador, isso tudo é lixo eletrônico. Então, você sabe o que é. Países diferentes, não tem nem dúvida. Não é subjetivo. Londres é um lugar, Brasil é outro, Argentina é outro. Ok. O que fica subjetivo? Exemplos evidentes. Evidente para quem? Então, quando eu falo assim, olha, exemplos evidentes dessa prática, como está aqui na linha 5, qual prática? De você deixar de lado os equipamentos, de você trocá-los, né? Exemplos evidentes, o que é evidente para mim não é evidente para você. A questão é essa. Aí você vai falar assim, Carolina, minha filha,
O que é isso? Esse exemplo ficou esquisitésimo. Que coisa feia, que exemplo esquisito. Não gostei não, achei difícil e achei que tá errado. Eu vou concordar com você, a questão é ruim. Mas é a questão que apareceu aqui para a gente fazer. Agora você compreende. Se aparecer de novo em algum concurso, você vai se lembrar dessa questão aqui. Então ela está aqui para fazermos, mas ela é ruim? Ela é ruim. Porque ficou subjetiva, o próprio comando é subjetivo. Mas é o que a gente tem para hoje, ok? Por último, vamos à questão 8, e aí no próximo encontro nós já vamos aprofundar um pouquinho. Vai lá comigo. Questão de número 8, ela vai começar uma prática que eu vou ressaltar, porque a questão 8 e 9 são das relações lógico-semânticas do período composto, tá? Olha aqui. No texto 1, isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. É possível adiar a substituição de um produto. A oração depois dos 2 pontos acrescenta ao trecho anterior uma ideia de modo de concessão, de explicação, de comparação ou de consequência. Nós vamos aprofundar, tá, pessoal? Nós vamos começar o nosso próximo encontro aprofundando sobre esses elementos. Por que não agora? Porque a questão é sobre os 2 pontos. E eu quero aprofundar nas relações do período composto. Olha aqui. Isso não significa que o consumidor está refém de trocas constantes de equipamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou explicar aquilo que eu acabei de dizer. É possível, então, ele não está refém, então, não, das trocas de equipamentos? Não, olha, é possível adiar a substituição de um produto, ok? Então, eu, não vou dar um modo. Eu não estou comparando um iPhone 13 com o iPhone 12. Eu não estou mostrando a consequência e eu vou aprofundar em cada coisa dessa aqui que eu marquei com esse vizinho no nosso próximo encontro. Carolzinha, o que é concessão? Porque numa altura dessa do campeonato, vocês estão falando comigo, a resposta é a letra C, Carol. É uma explicação. Ok, certinho. A resposta é a letra C. Eu estou explicando por que eu não sou refém da troca de equipamento. Por que não? Porque é possível adiar a substituição do produto. Ok, Carolzinha? Ok, tá explicado. Só que o que é concessão? É alguma coisa que traz oposição, contradição, contraste. 3 sinônimos para vocês. Eu não estou fazendo isso aqui. Os 2 pontos estão trazendo uma explicação. Eu estou esclarecendo porque eu não sou refém das constantes trocas de equipamento, ok? Então, eu fecho a questão 8, fechando a questão da pontuação, com uma que trouxe a função dos 2 pontos. Lembra? Carol, poderia ser ponto e vírgula? Poderia, mas aqui a explicação foi colocada após os 2 pontos. Se eu dissesse assim, nós vamos trazer aqui um exemplo. Por exemplo, 2 pontos. Eu daria o exemplo agora. Eu vou exemplificar, eu vou explicar. Então, é possível uma explicação depois dos 2 pontos. Pessoal, até aqui deu para entender um pouco o uso, a função da gramática e do português nas questões de concurso? O objetivo do extensivo é esse: navegar com vocês nas provas e no conteúdo a partir das provas, para vocês sentindo um pouco a segurança. Primeiro, de como é que as bancas cobram. Segundo, como que o português, tem sido utilizado nessas provas. E terceiro, relembrar aquilo que você esqueceu do conteúdo de língua portuguesa. Nós estamos cumprindo esse objetivo? Sim? Então, no nosso próximo encontro, começamos com as relações lógico-semânticas do período composto, ok? Eu espero você, não demora a me ver novamente, não. Até breve. Tchau!